Dia decisivo no CT do Parque Gigante para a gente saber se Ener Valencia e Vitão viajam até o Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro venceu o seu jogo agora da última segunda-feira e embolou tudo novamente. E que papo é esse que o Alan Patrick está sendo assediado e que está emperrada a situação aí para renovar? Mas Pedro Henrique, em um debate com torcedores nas redes sociais, rebate o rótulo de X9 e fala, inclusive, sobre mentiras espalhadas na internet. A gente vai falar sobre tudo isso e vai ser agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube e principalmente entender o que está rolando agora nessa semana ainda, né? Hoje, terça-feira, já tem rodada do Campeonato Brasileiro, a 36ª, amanhã o Internacional joga contra o Cuiabá e as coisas estão bem doidas. Vamos lá, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal também porque a gente está chegando nos 34 mil inscritos e deixa teu like que ajuda pra caramba também o meu trabalho. Se tu quiser, ó, pega lá, compartilha nos grupos, bota nas tuas redes sociais também esse conteúdo aqui, porque sempre também é muito bom que todo mundo, né, os colorados no geral aí conheçam e não só o meu trabalho, mas principalmente saibam o que está acontecendo lá nos bastidores do Beira-Rio, beleza? Eu tô com alguns assuntos aqui pra gente tratar, mas eu quero antes mostrar para vocês os jogos agora, ó, que hoje já começa, né? Hoje tem jogo Vasco e Corinthians. Esse jogo é importante, porque dependendo do que aconteça aqui, o Vasco pode subir na tabela e meio que dar um adeus à possibilidade de Z4, a possibilidade de rebaixamento, e o Corinthians vai perder posições na tabela, e aí a coisa vai complicar para o jogo do final de semana com o Internacional. É tenso. Tu tá vendo aqui, ó. Então, hoje, Vasco e Corinthians. Amanhã tem o Santos e Fluminense. Depois aí o Bahia também joga com o São Paulo, o Inter que naturalmente tu sabe que joga contra o Cuiabá, e na quinta-feira Cruzeiro e o Atlético Paranaense. Tá? No vídeo da noite a gente pode fazer uma análise maior ou uma análise melhor da tabela, porque é o seguinte, o Inter precisa pontuar nesse jogo contra o Cuiabá, mesmo com 46 pontos, porque ainda está a 5, né, do ponto de corte, que é o Bahia, 41. Então, dependendo do que aconteça no jogo do Bahia com o São Paulo, por exemplo, pode virar 2 pontos de diferença, faltando 6 a disputar. Então, precisa pontuar, né? Seria interessante fazer mais uma vitória, porque daí deu, né, meu? Aí é basicamente as coisas meio que definidas já no Campeonato Brasileiro, principalmente a partir dos outros resultados. Por isso que eu disse, a gente pode fazer no vídeo da noite um emaranhado um pouco melhor aí da tabela e a gente pode fazer uma análise aí do que o Internacional precisa a partir de amanhã. Eu quero falar com vocês assim que hoje, agora, nessa terça-feira, a gente vai ter a confirmação se o Vitão e o Ener Valencia viajam para o Mato Grosso, né, para jogar na Arena Pantanal lá contra o Cuiabá, 8 horas da noite, agora dessa quarta-feira. O que acontece? O Ener e o Vitão tiveram desconfortos na coxa esquerda, no posterior. Não acusaram lesão, mas esse desconforto pode vir a prejudicar os dois no decorrer da semana, no decorrer dos dias. Tem aquela parada, né, de rola o jogo, daí espera 24 horas, dá uma olhada na questão se tem hematoma, se tem sangramento dentro do músculo e tal. Passa 48 horas, pode ter piorado, pode ter aumentado as dores. Então, o Inter ia ficar em observação com esses dois jogadores. Mas, no vídeo da tarde também, devo ter informações de bastidor, principalmente a respeito do estado deles hoje, né? Como é que chegaram no CT e tudo mais. Mas a tendência é que Ener Valencia jogue e Vitão não. Essa é a tendência. Pelo menos a partir aí do diagnóstico, né, que deram agora na segunda-feira na representação do Internacional. Bom, né, que volta o Arangues, bom que volta o Alan Patrick, aquela coisa toda que a gente já falou nos outros conteúdos aqui por conta da suspensão dos dois, né, estavam com cartão amarelo, tá? Inclusive, vamos falar do Alan Patrick. O Wagner Martins trouxe que ele está sendo muito assediado, tá? Por conta, claro, do bom momento dele,
não é clube só, não são clubes do Brasil, né? São clubes do exterior, principalmente ali mundo árabe e tal. E aí, um dos motivos que teria emperrado a renovação do jogador. Daí eu conversei com algumas pessoas a respeito disso e a primeira coisa que me disseram é assim: Ernest, a gente está tranquilo porque, primeiro, tem multa rescisória. Segundo, não precisa renovar o contrato porque ele tem contrato até abril de 2025. Ele já tem um contrato longo, então não tem por que renovar o contrato agora. Mas não dá para esquecer que ele tem hoje uma visibilidade boa, um camisa 10, não tem nem dúvida, né, de que poderia ter sido o Rei da América na temporada, e que claro que o assédio vai ser grande, principalmente por conta, né, dos milhões aí, dos petrodólares lá, dos sheiks árabes e tudo mais. Mas, nesse momento, o Internacional estaria seguro a respeito do Alan Patrick. Pelo menos foi o que me passaram. Não vamos, claro, né, desprezar a informação do Wagner Martins, é um baita cara, é um baita repórter, informadíssimo, e sabe, né, que existem outros melindres, às vezes até, em cima de renovações ou continuidade. O jogador, quando não quer ficar, ele vai embora, ele chega na direção e diz, pô, me negocia porque já era, mesmo tendo contrato, e aí a gente tem que pegar e ver o futuro disso aí, como é que vai ser, tá? Mas, então, o que me contaram ontem a respeito da permanência ou não, ou contrato e tal do Alan Patrick, é isso aí que eu estou falando. Eu quero falar com vocês agora sobre o Pedro Henrique, tá? Porque é o seguinte, a rede social tomou conta agora do nome do Pedro Henrique, dando a entender que ele seria o jogador que passa informações para a imprensa e aí vão estar envolvidos com aquela questão do direito de imagem, a questão do Kudê de alguns jogadores estarem desgostosos com o Kudê e tal, isso e aquilo. Pedro Henrique, inclusive, chegou a responder um torcedor nas redes sociais, dizendo, né, que, cara, não inventa mentira, né? Só que me faltava agora eu ter que pegar e ficar com essa fama aí a partir de inverdades e principalmente porque eu não estou jogando, né? Então aí aumenta o clima. Assim, eu já trouxe para vocês lá atrás, na questão dos direitos de imagem, lembra quando estava aquela questão do direito de imagem atrasado, que aí alguns colegas aqui disseram que tinha, outros jogadores, a gente também conseguiu conversar com os jogadores para ver como não é só o Pedro Henrique que os repórteres, que os jogadores atendem, né? Por exemplo, os repórteres, no off, nos bastidores, e isso a assessoria de imprensa do Inter sabe como um todo. Alguns disseram que não e tal, ficou aquela coisa. Depois o Magrão vai numa coletiva também dizendo, né, cara, eu boto o meu nome em jogo, dizendo que não tem nada atrasado. Aí, enfim, tá? A partir disso, se criou a questão de que o Pedro Henrique seria quem passava as informações, tá? E aí a gente tem que trazer um outro debate, tá? Lá atrás, ainda com o Mano Menezes, o Pedro Henrique era um cara que concedia muita entrevista. Não só exclusivas, como ele já falou, por exemplo, para o Voz do Gigante, ele falou para outros veículos da imprensa também, mas ele sempre atendia também na zona mista. Era um cara que sempre parava para falar. Até porque quando jogava, bem ou mal, estava lá dando a cara a tapa para bater. Então, muitas pessoas talvez estejam ligando isso ao fato de ele ser, né, vamos dizer, amigo da galera, ou que as pessoas tenham mais trânsito com ele e tudo mais. Esse fato, lá atrás com o Mano, incomodava um pouco o vestiário. Isso é verdade. Incomodava o vestiário porque ele ia lá falar, ele ia lá dar a cara a tapa. E aí, claro, né, que tinha ciúme, claro que tinha gente que não gostava que ele falava, tinha gente que pensava assim, por que tu tá o tempo todo dando entrevista? Né? Quando simplesmente ele estava respondendo o torcedor, né? Até porque eu sempre digo isso, né? Os microfones dos repórteres nada mais são do que o elo entre o torcedor e o time, né? E aí isso incomodava. O que ele falou, né, na rede social, ele não é o vazador de informações. Ainda que, mais uma vez eu digo,
a direção do Inter procura há muito tempo, tá? Esse, vamos dizer, X9, como eles chamam, né? Como a pessoa... Quem é o cara que fica falando de dentro do vestiário e algumas vezes em verdades, isso vindo em frases da direção, né? Por conta lá de, não tem salário atrasado, isso e aquilo, o ambiente é bom, tá? Então, tem que ficar de olho nessa questão aí, porque pode ter um desenrolar, né? É a versão do Pedro Henrique dizendo, não sou eu não falo nada, não me bota como pecha de X9, porque eu não sou traíra e tal, e ao mesmo tempo, esse zum que vem lá de dentro do CT do Parque Gigante. Será que a gente vai ter algum desdobramento? Será que o próprio Pedro daqui a pouco vai ficar de boi de piranha? Enfim, vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia aqui, bota nos comentários e vamos conversando. Só uma coisa que eu vou lembrar para vocês, tá? Desde que mundo é mundo, as coisas vazam dentro do Inter, dentro do Grêmio, dentro do Corinthians, dentro do Flamengo, dentro de todos os clubes, porque existem relações, existem amizades, existem trocas de ideias e é óbvio que às vezes até as coisas são passadas por quem hoje mesmo está buscando aí quem é o X9, tá? Então, fique esperto aí, porque não adianta também fazer uma caça às bruxas em cima de talvez uma pessoa ou duas pessoas ou em cima do próprio jornalista, beleza? Se chegou até aqui, a gente vai se falando ao longo de todo o dia aí. Troca uma ideia comigo que eu te respondo nesta terça-feira. Valeu? Forte abraço. Tchau.